E Nicodemos, ainda não satisfeito, continuou interpelando Jesus e disse: Nicodemo, como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe e disse: Tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei das coisas terrestres e não creste, como creeis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Cumprimento, porque Nicodemos ainda não tinha entendido e Jesus, a palavra de Deus, ela zela pelas criaturas. Assim como Nicodemos estava com aquela ansiedade para saber de Jesus, Jesus aqui falando para ele: olha, se falamos das coisas terrestres, não creste, como podemos falar das coisas celestiais? Jesus falando para ele: louvado seja Deus. Jesus disse assim: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Jesus estava falando de Deus, o Pai dele. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus estava falando dele, para ele ali naquele momento, que ele era o Filho de Deus. E ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado. Estava falando que ele estava ali para fazer um prodígio grande, um prodígio que está aí até hoje. Ele disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, testemunhando mais uma vez a palavra de Deus, que Jesus veio para dar a vida eterna para a humanidade. O homem não foi feito, as criaturas de Deus não foi feita para ser finita, mas sim infinita, a vida eterna. Pois Deus não poupou nem o seu único filho, diz aqui, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que nele crê, em Jesus, está taxado na palavra de Deus
pelo Espírito Santo de Deus, Jesus falando para Nicodemos, para ver se ele, naquele momento, o seu lado espiritual, a sua fé, naquele momento pudesse ser atendida, o seu desejo de saber de Jesus. Bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz se tu não for enviado de Deus. E Jesus falou: se falamos das coisas terrenas, não creste, como podeis crer se falar das coisas celestiais? É necessário que o homem creia, necessário que o homem passe a entender e buscar o batismo nas águas, conforme ele falou. É necessário nascer da água e do Espírito. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entender as coisas que Deus certamente quer fazer em cada uma das nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus.